Graça e paz, queridos, muito boa noite. Iniciando mais uma quarta de estudos. Sou o pastor Adriano Meira, é um prazer estar entrando na tua casa, entrando no seu trabalho, adentrando aí através das redes sociais, alcançando o seu coração através da palavra de Deus. Você é muito bem-vindo, em nome de Jesus, em mais uma quarta-feira de estudos. E hoje, a segunda aula do seminário, os 7 Espíritos de Deus. Aprendemos sobre o primeiro Espírito, que é o Espírito do Senhor. E hoje vamos aprender o segundo Espírito de Deus desse seminário, o Espírito de sabedoria. Então, antes de nós abrirmos o primeiro texto bíblico, eu quero fazer uma recapitulação muito pequena e breve, dizendo o quê? Que Deus se apresenta como os 7 Espíritos de Deus em Apocalipse capítulo 4, do versículo 1 ao 5, onde nós já lemos. Você pode anotar, amém? Você que está vendo pela primeira vez este ensino, então você anote Apocalipse capítulo 4, do 1 ao 5, anote, porque nós não vamos abrir, eu estou só recapitulando, e após terminar a aula, você pode entrar no YouTube da CCA Votuporanga, ou no meu canal, no canal da igreja ou no meu canal, e está lá disponibilizado para você a primeira aula. Mas anote aí, Apocalipse capítulo 4, do 1 ao 5, descreve que a glória do Senhor e sua presença, tá? E nos traz também os 7 Espíritos de Deus como 7 tochas de fogo. Então é uma tipologia, uma representação dos 7 Espíritos de Deus com as 7 tochas de fogo. Vimos também em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, vimos que não só Deus foi apresentado como os 7 Espíritos de Deus, mas vimos também próximo desses 7 Espíritos, Jesus Cristo, dado ele como o Cordeiro com todo o poder que havia sido morto. Havia sido morto, mas não estava mais morto. E ele estava de pé, perto do trono de Deus, e próximo dele os 7 Espíritos de Deus. Está em Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Apenas anote, você que está pela primeira aula, pela primeira vez neste seminário. Agora, os 7 Espíritos de Deus, quando eles comparam com os 7 olhos ou chamas de fogo que foram enviados sobre toda a terra, ou seja, por meio do Cordeiro. Então veja bem, João teve esta visão em Apocalipse e viu os 7 Espíritos de Deus, o trono, o Cordeiro que estava de pé, próximo ao trono, no meio, na verdade, do trono, e ele, o Cordeiro, foi enviado para a terra para trazer os 7 Espíritos de Deus para a terra, a saber, Jesus Cristo. Então, Jesus veio, implantou o reino de Deus, mas também rogou ao Pai para que enviasse o Consolador, o Espírito Santo, que após a ida, ou a volta, na verdade, dele para a glória, ele deixou e rogou ao Pai o Espírito Santo, que está comigo e com você neste momento, e que representa os 7 Espíritos de Deus. Então agora, como ele venceu a morte e foi colocado como representante de Deus, e deixou agora o Espírito Santo representando a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então se Deus tem os 7 Espíritos, o Filho também tem os 7 Espíritos de Deus, e logo o Espírito Santo também tem os 7 Espíritos de Deus. Amém? Então, a Trindade, eles são 3 pessoas, mas são um só. E o Espírito Santo detém estes 7 Espíritos que nós estamos aprendendo. Então, sabemos que os 7 Espíritos de Deus, primeiro, estão e são a presença do Deus Pai, sempre mencionados no trono. 2, estão unidos a Jesus. 3, veem tudo o que acontece no mundo. Lembra? As 7 chamas, representada como 7 olhos, que rodeiam a terra e que estão na terra. 4, trazem a luz de Deus. Então,
Nós sabemos que o representante legal, como eu havia dito, de Cristo, do Pai e dos 7 Espíritos que eles detêm, estão manifestando nos nossos dias através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus detém esses 7 Espíritos e manifesta em nós esses 7 Espíritos. Quando nós falamos do número 7, o número 7 representa a totalidade de Deus. Então, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, pode hoje representar Deus e manifestar em nós os 7 Espíritos de Deus. Você não tem o Espírito Santo? Eu tenho o Espírito Santo, recebemos ele. Você recebeu a oportunidade de apresentar e desenvolver os 7 Espíritos de Deus. Como eu desenvolvo esses 7 Espíritos de Deus? Aprendendo. Amém? Então, como eu fui convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo e aceitei a Cristo, e agora eu busquei o batismo com o Espírito Santo, eu quis, eu busquei, eu orei, fui batizado. Você tem que buscar também agora os 7 Espíritos de Deus que estão disponíveis. Então, a parte de buscar é nossa, a de liberar é de Deus, e já está liberado para mim e para você. E nós vimos isso na aula passada, vendo e aprendendo sobre o Espírito do Senhor. E hoje eu quero dar o texto base para você e ler o texto base deste seminário, que é Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Nós vamos ler o texto base deste seminário, os 7 Espíritos de Deus. Você pode abrir, tá? Isaías 11, versículo 1 e 2. Olha o que diz: então brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Está falando de Jesus Cristo. E repousará sobre ele, Cristo, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito do conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Vamos contar? Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e o Espírito de temor a Deus. Então, ou temor ao Senhor. E hoje, nós sabemos que Jesus Cristo, este texto base, é a profecia de Isaías da vinda de Jesus Cristo. E ele veio. Amém? Dá um amém aí. Então ele veio. Ele veio e sobre ele repousou os 7 Espíritos, cujo qual, na introdução, eu já falei para você que o Filho veio trazer, repousou sobre ele os 7 Espíritos de Deus, que nós lemos aqui. Amém? Então está sobre ele. Se está sobre ele, e ele deixou o Espírito Santo representando ele, o Pai, nós vimos também que está sobre o Espírito Santo de Deus, os 7 Espíritos. E se nós temos Cristo conosco, logo repousará sobre nós também pelo Espírito Santo os 7 Espíritos de Deus. E é isso que nós vamos aprender hoje. Mais um Espírito, o Espírito de sabedoria. O que significa sabedoria? Anote: grande instrução, ciência e saber. O que significa sabedoria? Na sua palavra, sabedoria, grande instrução, ciência ou saber. Então nós sabemos que a sabedoria vem da palavra saber. Então como que eu sei? Se eu aprendo. Como que eu vou saber? Se eu aprendi. Se eu aprendi, eu sei. Só que nós estamos estudando hoje, vamos estudar os tipos de sabedoria. Nós vamos estudar a sabedoria humana, a sabedoria de Satanás e a sabedoria dos céus, do alto, que é a sabedoria de espíritos de sabedoria,
que detém esse espírito de sabedoria. É a sabedoria do alto. É essa que nós vamos buscar nesta noite. É essa que está nos 7 Espíritos de Deus. É essa que repousou sobre Jesus Cristo. É essa que vai repousar sobre a tua vida e tua família. Você pode dizer um amém? Então vamos lá. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Anote e abra sua Bíblia. 1 Coríntios, primeira epístola aos Coríntios de Paulo, capítulo 2, versículo 6. Nós vamos ver alguns versos da palavra de Deus. Você que, enquanto você abre, você que entrou depois, nós estamos na aula Os 7 Espíritos de Deus, na segunda aula, melhor dizendo, aprendendo hoje sobre o Espírito de Sabedoria. Se você quiser acompanhar a primeira aula, e deve, você entra no canal da CCA Votuporanga, ou canal Pastor Adriano Meira, você vai ver lá a primeira aula e vai acompanhar o Espírito do Senhor. Versículo 6, 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 6 ao 16. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Paulo é bem enfático. 9. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 10. Porque Deus revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. 11. Pois qual dos homens entende as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. 13. As quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. 16. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Então, quando esta palavra Paulo escreve para a igreja em Corinto, na verdade, os irmãos de Coríntios, ele está falando da sabedoria humana e da sabedoria do alto. E que esta sabedoria virá ao homem, a mim e a você, através do Espírito de Deus. Então, isso está cruzando e costurando aqui tudo aquilo que eu estou ensinando para você. Paulo está falando, porque a sabedoria de Deus é mistério, ou seja, a sabedoria deste Espírito, do Espírito Santo, o Espírito de sabedoria que está nele, quem está no mundo não tem. Quem não aceitou a Cristo não tem. Quem não tem o Espírito Santo não tem. Então quem aceitou a Cristo verdadeiramente, repousa sobre ele o Espírito Santo. E este Espírito de sabedoria está nele, mas precisa ser desenvolvido.
Como? Através do ensino da palavra e da prática. E nós vamos ver como nós vamos alcançar esse Espírito, a totalidade dele em nossas vidas. Porque a sabedoria que você está ouvindo aqui, querido, e aprendendo, não é humana. Eu sou humano que estou transmitindo uma sabedoria celestial através da palavra de Deus. Você crê nisso? Então não é humana. Eu não estou ensinando uma matéria de português, matemática, história, não. Eu estou ensinando os mistérios da palavra de Deus para você. Então, através deste ensino, que é da sabedoria do alto, que vai crescer sobre a tua vida, que vai desenvolver. Então, é do alto, é a sabedoria que só vem do nosso Deus. E ele ocultou daqueles que não aceitaram a Cristo. Nenhum príncipe do mundo compreende. Versículo 8. Porque se tivessem compreendido a sabedoria de Deus, do alto, não tinham crucificado Cristo. É isso que Paulo está dizendo, né? E ele vai dizendo que Deus nos revelou através do Espírito, porque o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Quem tem o Espírito da sabedoria vai alcançar os lugares profundos em Deus, vai atrás das profundezas de Deus, as coisas ocultas, mistérios que está nas profundezas, neste lugar em Deus, que Deus só revela quem tem este Espírito de sabedoria. Por isso a importância de você aprender e buscar esse Espírito. E você vai aprender isso e vai receber esse Espírito hoje. Então, os homens entendem as coisas dos homens, ele vem dizendo, né? E nós não, porque não recebemos o Espírito do mundo, e sim o Espírito que provém de Deus, versículo 12, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Deus não vai te cobrar para dar o Espírito de sabedoria, porque é pela graça que você vai receber, mas você tem que entender como tomar posse desse Espírito. Então, ele vai dizendo que o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque para ele é loucura. E é verdade, porque se você falar que nós jejuamos às vezes 24 horas para uma pessoa que está oculta esta sabedoria, mesmo que seja rasa o jejum, mesmo que seja uma lição de casa, para a pessoa falar, não, que isso, é doido ficar sem comer? Para que isso? Então, estou dando um exemplo simples, mas essas coisas são loucura para quem está com o espírito do mundo, não tem o Espírito de Deus através de Jesus Cristo, não se rendeu a Cristo ainda, em nome de Jesus. Então, versículo 16, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então esse Espírito de sabedoria trará a mente de Cristo em nós. Amém? A mente de Deus em nós, o saber de Deus para nós. O saber é algo profundo e é interessante. Nesta mesma carta, em 1 Coríntios, só que agora, anote aí, 1 Coríntios 3,19, só anote que eu vou apenas ler. Diz assim, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Quando a pessoa acha que é sábia, Deus, o eterno e maior sábio que tem, o maior de todos, que é o nosso Deus, que detém o Espírito de sabedoria, que é os 7 Espíritos dele, e um deles é este, o Espírito de sabedoria, ele, por mais sábio que o homem seja, Deus pega ele, Deus o apanha na sua sabedoria, ele acha que sabe, mas Deus vai lá e dá um nó, porque Deus é tremendo, ele é criador, ele sabe de tudo. Davi sabia disso, porque ele falava assim, se eu ir ao alto monte, lá Deus está,
E se eu também ir ao profundo do abismo, lá também o Senhor está. E ele diz: como fugirei eu da presença deste Deus? Deus, para saber tudo, Ele está em todo lugar. Por isso Ele sabe de tudo. Só Ele é onisciente. Então, como que eu posso, pastor, tomar posse se eu já tenho o Espírito de Deus, o Espírito Santo? Como que eu posso ser mais sábio e buscar a sabedoria do alto? Anote aí Tiago 1:5 e pode abrir lá, por gentileza, a sua Bíblia. Tiago 1:5. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. Olha o que diz lá. Tiago 1:5. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Olha isso. Olha só isso. Então, se falta sabedoria na minha vida, Tiago escreveu dizendo: ó, peça a Deus. Por quê? Porque Ele dá liberalmente, sem censurar, e será dado, ou seja, pediu, recebeu. Só que muitas vezes a nossa oração não tem sabedoria. Nós pedimos muitas coisas, mas pedir mesmo, de todo o teu coração: Senhor, me dê sabedoria, Senhor, me dê sabedoria, me dê o espírito de sabedoria, Senhor, me dê o espírito. Não! E não é só pedir nas noites, é quando uma situação vir diante de você, e você não usar a sua sabedoria, que você pensa que é boa, que é humana, que na verdade, nós vimos aqui que a sabedoria do mundo e humana é terrível. Quando vir uma situação difícil ou que exerce uma sabedoria para lidar, para decidir, para instruir, para falar, para reagir, como me postar, como me portar, enfim. É neste momento que Tiago está dizendo: dobra o teu joelho e pede sabedoria para Deus. E o espírito de sabedoria, que está no Espírito Santo de Deus, vai trazer a sabedoria para esta situação, na tua casa, na tua família. A Bíblia diz que o tolo, ele derruba, mas o sábio edifica. Está na palavra feminina, que a mulher, sábia edifica a tua casa, mas a tola a derruba. Então, mas serve para o homem também, quando nós tomamos decisões, sem pedir, como Tiago está dizendo: Senhor, me dê sabedoria para esta situação, para este momento, para o que eu estou passando na minha empresa, para o que eu estou passando no meu casamento. Não, tomamos atitudes sem pedir a sabedoria de Deus para tal situação. Pastor, eu tenho 10, faz 10 oração e pede sabedoria para as 10. Essa é a questão, porque quando nós oramos, é assim, querido, quando nós oramos para Deus, pedindo, a gente pede coisas materiais, uma por uma. Quero isso. Vou dar um exemplo. Você pede um carro, você fala: pai, quero um carro no ano tal, na cor tal, eu quero um carro com piloto automático, eu quero com
com câmbio automático, eu quero com turbo 2.0, com ar-condicionado, tal. Você vai pedindo, glória a Deus, sabedoria, pode pedir. Agora, quando eu vou pedir algo, pedir perdão, por exemplo, eu quero pedir perdão pelo atacado. Eu quero pedir para Deus as coisas materiais no varejo, uma por uma, só que quando eu vou pedir perdão, quando eu tenho que fazer orações desgastantes, orações que de repente eu não queria, são as mais difíceis, como pedir sabedoria no momento difícil, numa situação difícil, eu quero orar o quê? No atacado? Não. Não, no varejo? Não, no atacado. Eu peço perdão. Senhor, perdoa os seus pecados. Só que eu não peço, Senhor, perdoa por esse pecado porque eu fiz isso, Senhor, perdoa porque eu fiz aquilo. Não sei se você está entendendo. O espírito de sabedoria, não adianta, Senhor, me dê sabedoria para todas as situações da minha vida. Não, me dê sabedoria para a situação com meu filho. Pai, eu quero sabedoria. O que eu faço? Como eu faço? O que eu tenho que falar? Quando eu tenho que falar? O que o Senhor faria no meu lugar? Amém, queridos? É isso que Tiago está dizendo, capítulo 1, versículo 5. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, ou seja, no momento difícil está faltando a sabedoria para lidar com aquilo. Então você pede, meu querido, anote isso, pede para aquela situação. Senhor, me dê sabedoria. Se você pedir com todo o teu coração, está escrito na Bíblia, Deus lhe dará liberalmente, sem censurar nada daquilo que você está pedindo. Amém? Glória a Deus por isso. Então as situações vêm na nossa vida, e elas vêm diversas. Pede-as se tem falta de sabedoria para qualquer situação, e Deus lhe concederá gratuitamente. Amém? O Espírito de sabedoria repousará sobre você, e você vai tomar a atitude correta, no momento certo. Vai ter uma palavra que edifica, vai ter uma palavra que ajuda, vai ter uma palavra que cura, vai ter uma palavra, o que eu faço, Senhor, nesta situação, no meu casamento, no meu relacionamento, amém? Na minha família. Seja sábio. Hoje você está aprendendo em quem buscar esta sabedoria, meu querido, ou minha querida. Salomão, querido, todos sabem que foi um homem sábio. E nós vamos ler um texto aqui, que eu vou pedir para você já ir abrindo. 1 Reis, capítulo 3, versículo 3 em diante. 1 Reis, capítulo 3, versículo 3 em diante. Anote e abra sua Bíblia, por gentileza. Nós entendemos que Salomão, antes desta passagem que nós vamos ler e ensinar você e ministrar, ele não tinha a sabedoria, ele não tinha, antes deste momento que nós vamos ver aqui biblicamente. Ele não tinha esta sabedoria do alto. Ele poderia ter uma sabedoria, mas não a sabedoria do alto. E nós vamos ver nitidamente por que ele recebeu, pastor? Porque ele pediu. Porque ele pediu sabedoria. 1 Reis 3, 3. E a vida dele foi transformada após receber a sabedoria de Deus. Vamos lá. Entenda que naquela época não é a nossa época. Então o Espírito de sabedoria repousou sobre ele, através do Espírito de Deus, que tomava homens, alguns homens que Deus escolhia para tomar, principalmente os reis também. Nos nossos dias, este Espírito vem através do Espírito Santo de Deus, que foi rogado por Jesus na época da graça. Estamos vivendo a época da graça. Através de Jesus Cristo, e através dele temos acesso ao Espírito Santo, e nele estamos aprendendo
sobre o espírito de sabedoria, que é um dos 7 espíritos de Deus, e como repousar em nós este espírito. 3. Salomão amava o Senhor, o nome do Senhor, o que demonstrava mediante suas atitudes e modo de andar de acordo com as orientações do seu pai Davi. Mas também oferecia sacrifícios, ofertas, e queimava incenso nos lugares sagrados, nos montes. 4. O rei Salomão foi a Gibeon, para lá oferecer sacrifícios, porquanto ali se encontrava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos queimados. 1000 holocaustos são 1000 bois. 5. Em Gibeão, Deus apareceu em sonho a Salomão durante a noite. Deus disse: pede, Salomão, o que você quer e eu te darei. 6. O que Salomão respondeu: tu demonstraste uma grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele caminhou diante de ti em fidelidade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu mantiveste prodigiosa misericórdia para com ele e lhe concedeste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, pois, Senhor Deus, meu Deus, constituíste rei a teu servo em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem que não sabe liderar. Vou repetir, que não sabe liderar. Até este momento, Salomão declarou: eu não sei liderar, eu não tenho sabedoria para liderar, para reinar, governar. 8. Teu servo se encontra no meio do povo que tu mesmo escolheste, Senhor, uma população tão grande que nem se pode contar. Dá, portanto, a teu servo um coração sábio, que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e equidade, pois sem a sabedoria que vem de ti, vou repetir, pois sem a sabedoria que vem de ti, Senhor, quem pode governar este teu grande povo? 10. O desejo de Salomão agradou muito ao Senhor. Por esse motivo, Deus lhe declarou: porque foi este o teu pedido? Deus dizendo: e já que rogaste para ti vida longa, não rogaste para ti vida longa, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti discernimento para ouvir e julgar com justiça, ou em outras palavras, sabedoria, farei o que me pediste. Eu te concederei, 12, farei o que te pediste, eu te concederei um coração sábio e capaz de discernir com inteligência, como jamais houve antes de ti, e depois de ti nunca haverá. Também te dou o que não pediste. Vou te dar, ou seja, riqueza e glória, de modo que durante a tua vida não haverá rei semelhante a ti. 14. E mais, se andares nos meus caminhos, obedecendo os meus estatutos e os meus mandamentos, como procedia teu pai Davi, eu prolongarei os teus dias sobre a terra. Preste muito bem atenção. Que palavra tremenda. Nós vimos aqui que Salomão, quando foi sacrificar, ofertar ao Senhor, você viu que a oferta de Salomão era bem pequenininha, né? Foi 1000 bois que ele ofertou naquela noite em Gibeon. Mas ele não estava rico ainda, porque ele não tinha ainda sabedoria, mas ele foi ofertar ao Senhor.
E quando ele estava em Gibeon, não Gideão, Gibeon, quando ele voltou para casa, ele teve um sonho. E Deus falou para ele: olha, Salomão, pode pedir o que você quiser. Eu não digo que ele não tinha nada de sabedoria, Salomão. Ele tinha, porque ele teve a sabedoria de pedir certo para Deus. Ele teve a sabedoria de pedir sabedoria. Porque ele entendia que se ele tivesse a sabedoria para governar, ele seria um bom rei. Então quando ele pediu, Deus falou: pede o que você quiser. Ele falou: Senhor, eu quero sabedoria, um coração sábio, para governar este povo, para discernir, porque o rei naquela época, ele julgava os casos. Ele era o juiz, ele julgava as situações, como se tivesse um tribunal. Ele julgava as situações que lhe fizessem as petições civis, colocavam diante dele e ele vinha com um julgamento, como era a época dos juízes também, tá? E na época também antes, que foi Moisés e Josué. Lembra que Moisés julgava os casos do povo, e ele estava fadigado porque eram muitos, e Deus falou: olha, chame aí. Na verdade, Deus usou a vida do sogro dele, que chegou e falou: olha, escolha mais homens para te ajudar a julgar aí, porque senão você vai ficar doido. E ele assim o fez e aliviou o fardo de Moisés. Então o julgamento das coisas precisava de discernimento. E ele queria esse discernimento, para discernir o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. A sabedoria traz para nós discernimento, um coração sábio. O espírito de sabedoria traz para nós um discernimento não só natural, como espiritual também. É muito importante. E aí Deus falou: como tu não pedistes riquezas, glória, a morte dos seus inimigos, não pediu nada a não ser sabedoria, você pediu muito bem, eu estou muito feliz, então eu vou te dar. Mas eu não vou te dar qualquer sabedoria, eu vou te dar a sabedoria, olha só, eu vou te dar a sabedoria para discernir com inteligência, tá? Como jamais houve um sábio na terra e nunca haverá. Sabe o que Deus estava dizendo? Que eu estou derramando sobre você, eu não derramei sobre ninguém até agora e nunca vou derramar mais sobre ninguém. É sobre você. E no verso 13, Deus diz: como você não pediu essas riquezas e glórias, e pediu sabedoria, e eu me alegrei muito com isso, aquilo que você não pediu eu vou te dar: sabedoria, riquezas e glória, prosperidade. Quando nós recebemos o espírito de sabedoria, meu querido, através do Espírito Santo, vindo de Deus, nós atraímos bênçãos, nós atraímos riquezas também, porque esta sabedoria vai trazer, esse espírito de sabedoria vai trazer feeling para você aos negócios também. Como lidar com os clientes, como lidar com os negócios, como se comportar nos seus relacionamentos, porque eu não vi ninguém prosperar, anote isso, eu não vi ninguém prosperar, tá, de forma idônea, se esta pessoa não ter relacionamentos, bons relacionamentos, verdadeiros relacionamentos, saber se relacionar com a família, sabedoria no relacionar em casa, com os filhos e com os amigos, com os irmãos, com os clientes, com os fornecedores. Relacionamento. Pessoas que buscam o espírito de sabedoria têm muitos relacionamentos bons, e através desses relacionamentos a prosperidade chega, os negócios vão bem e as oportunidades chegam.
Então Deus, Ele prometeu isso e deu a Salomão. Derramou sobre ele. E Ele quer derramar sobre mim e sobre você. Porque nós precisamos do Espírito de sabedoria de Deus. Eu vinha falando em todas as situações. E eu vou mostrar na Bíblia aqui que depois que Salomão recebeu de Deus esta sabedoria, logo caiu no colo dele uma situação muito difícil. Anote aí e abra também. Na verdade, você já está nela, você só vai... É no mesmo livro, 1 Reis, capítulo 3, nós paramos no 13, para ver quando Salomão recebeu esta sabedoria, e agora nós vamos no versículo 16, 1 Reis 3, 16. Este episódio marcou o reinado de Salomão. O primeiro caso que ele pegou foi na sequência, recebeu o espírito de sabedoria, já veio um caso para ele resolver lá, e um difícil caso. E todos estavam olhando para ver a reação de Salomão. Era num momento muito difícil, porém, se tornou uma oportunidade dele estabelecer com moral e autoridade o reinado dele perante o povo de Israel, perante os anciãos e perante o povo. Amém? 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 em diante, diz assim. Hoje nós estamos fazendo leituras um pouco longas, porque não tem tantas passagens bíblicas, então eu estou me detendo nos textos-chave. Amém? Versículo 16. Então vieram duas mulheres prostitutas ter com o rei Salomão, e se puseram diante dele. 17. Disse-lhe a primeira mulher: Ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, e tive um filho, estando com ela naquela casa. Versículo 18. E sucedeu que no terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma pessoa estranha estava conosco dentro da casa. Somente nós duas estávamos lá. Ora, durante a noite, morreu o filho desta mulher, quando se deitou sobre ele. E ela se levantou no decorrer da noite e tirou do meu lado o meu filho, enquanto a tua serva dormia, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto colocou no meu seio. Quando me levantei pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando eu para ele à luz do dia, eis que não era o filho que me nascera. Versículo 22. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho é morto. Replicou a primeira mulher: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Assim falaram perante o rei Salomão. Segura aí a leitura no 22. Entenda uma coisa. O rei abriu audiência. Estavam os anciãos. Estavam parte do povo de Israel que acompanhava os julgamentos. E diante dele trouxeram essas duas prostitutas que moravam na mesma casa. Uma teve um filho primeiro, a outra 3 dias depois. Ambas moravam na mesma casa e amamentavam seus filhos. Em uma noite, esta primeira mulher disse que essa segunda mulher, quando ela dormia, trocou os filhos. Porque ela dormiu, matou o filho dela, sufocado. Deve ter dormido, virado durante a noite e acabou sufocando a criança. E trocou a criança com a outra mulher. Isto eram as palavras da primeira mulher. E esta mulher agora veio e está contando o caso para o rei. Olha, ela trocou.
Eu estava dormindo e trocou o filho, colocou o morto. Mas este filho morto não é meu. O filho que está com ela é meu. O filho vivo é meu. E a outra disse, não, este filho. Estava diante agora de Salomão uma situação muito difícil. Dele discernir de quem que era o filho. Quem estava falando a verdade. Em momentos difíceis nós temos que buscar a sabedoria de Deus. E como eu disse, e neste momento, nessa ocasião, Salomão deve ter pensado em espírito e falado, Senhor, me ajuda. E Deus deu a sabedoria para ele lidar com essa situação. 2 mulheres, um filho morto e um filho vivo. Moravam na mesma casa. Quem está falando a verdade? Quem é a mãe do filho que está vivo? E quem é a mãe do filho que está morto? Versículo 23. 1 Reis 3, 23. Então disse o rei Salomão, esta diz que o filho que vive é meu filho, este que vive é meu filho, e teu filho é morto. A outra diz, não, o morto é teu filho, e o meu filho é vivo. Pois bem, 24. Disse mais o rei, traz para mim uma espada. Eles trouxeram uma espada. Segura aí, 24. E trouxeram uma espada diante dele. 25. E disse o rei, divide em 2 partes esse menino vivo. Ou seja, passa a espada, divide em 2 e dá metade para uma e metade para outra. Parece neste momento uma loucura o que ele está dizendo. Sim ou não, Bela? Parece uma loucura. Cortar aquela criança no meio. Mas ele estava cheio do espírito de sabedoria. Olhe bem. 26. Mas a mulher cujo filho saiu das suas entranhas, se lhe esterneceram por seu filho. E disse, não, meu senhor, dá para ela o menino, de modo algum mate-o. O que aconteceu? A mãe verdadeira, querido, não queria a morte do filho. Na hora que pegou a espada e ia partir ele no meio, ele entrou na frente e falou, não, senhor, não faça isso, pode dar o menino para ela. Ela não queria a morte desse menino, Bela, porque ela era a mãe verdadeira. Então ela abriu mão de ficar com o menino para que o menino vivesse. Dá para ela, não, deixa a vida, dá para ela, caso encerrado, mas não mate o menino, está tudo resolvido aqui. Fim de papo, ela pode ficar com o menino. Ela abriu mão de ficar com o menino, ela se lançou e falou, não, não mate ele, pode entregar para ela, mesmo sendo a mãe. Olha só. A outra, porém, disse, versículo 26, parte B, não será meu e nem teu, pode matar. Olha a sabedoria de Salomão, 27. Respondeu então o rei, dai a primeiro o menino vivo, e de modo nenhum matareis, ela é a tua mãe. Aleluia, ou seja, ela é a mãe. A sabedoria. Ele lançou, lógico que ele não ia matar aquela criança, mas ele trouxe uma sabedoria, buscou em Deus uma sabedoria de ter uma decisão ali, vou matar então. E neste momento ele sabia que a mãe não ia deixar matar o menino, e quem se manifestasse para não matar, abrindo mão de ficar com o menino, de repente, seria a mãe. E neste momento, olha só, 28, e todo Israel ouviu a sentença que o rei proferiu, e temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Levante a tua mão, o espírito de sabedoria traz para você a sabedoria para fazer justiça, para agir com justiça, com verdade, e mais do que isso, a sabedoria sua em Deus, pelo espírito de sabedoria,
vai trazer respeito perante as pessoas. As pessoas vão te respeitar. Então eu entendo que quando te desrespeitam é porque você não teve sabedoria. Quando as pessoas não te respeitam é porque você não deu uma palavra sábia. Quando as pessoas te desrespeitam, não é porque você não tem liderança, não, é porque não tem sabedoria. Porque quando tem sabedoria, as pessoas temem e respeitam. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando agimos com sabedoria nas situações, nós adquirimos respeito das pessoas. Salomão agora, no primeiro julgamento, eu acredito que o povo se levantou e começou: Salomão, vive o rei. Por quê? Porque viram a sabedoria que veio do alto, porque não veio dele, veio de Deus. Todos ficaram abismados com tal sabedoria. Todos vão ficar abismados, vão ficar surpresos quando você começar a buscar a sabedoria, o espírito de sabedoria de Deus nas situações que estão diante de você. E quando vir do alto a sabedoria, se prepare. Pode parecer loucura, mas é algo poderoso de Deus. E é o melhor de Deus para você. Justiça de Deus. Você pode dizer um amém? Mas existe também a sabedoria de Satanás. Anote e vamos lá no texto. Tiago, capítulo 3, versículo 13 ao 17. Anote, Tiago, capítulo 3, versículo 13 ao 17. E vamos lá no livro de Tiago entender a sabedoria de Satanás. Que essa eu não vou orar para você ter. Na verdade eu vou orar para sair. Tá bem? Nós vamos orar pedindo a sabedoria de Deus, o espírito de sabedoria. Porque essa sabedoria de Satanás aqui tem que sair, tem que ir embora. Vamos lá. 13. Tiago 3,13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Sabe, segura aí. Sabe o que Tiago, vai acompanhando na sua Bíblia, 13. Sabe o que Tiago está dizendo? Quem de vocês aí são sábios? Mostre pelo seu bom procedimento, ou seja, pelas suas atitudes, pelo seu proceder, as suas obras, o seu fazer, em mansidão de sabedoria. Querido, todo sábio é manso. Quem tem o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria de Deus, é manso, é calmo, ele pensa, ele ouve. Ou você acha que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, sinalizando o que para nós? O que, Bela? Para a gente ouvir mais e falar menos. Ouvir, mansidão, ouvir, depois falar, depois proceder. É isso que Tiago está dizendo aqui. 14. Mas tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração. Não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Isso é forte demais. Tiago dizendo que pensam que tem a sabedoria, mas não tem. E se a sabedoria não é a divina, a do alto, do Espírito de sabedoria de Deus, a sabedoria é humana. E se é humana, quem domina e quer dominar a nossa carne? Satanás. Luta contra a carne e contra o sangue. Gálatas, capítulo 5, diz os frutos da carne: ira, discórdia, carne, humanidade. Frutos do Espírito: mansidão, longanimidade, paciência. Ele está dizendo o quê? Que cuidado para não pensar que você tem uma sabedoria de Deus, do alto, e na verdade essa sabedoria é humana. E tendes amargo ciúme, sentimento faccioso em vosso coração,
que é sentimento faccioso? Sentimento de divisão, facção, separação. O meu desejo não é ajuntar, é separar, faccionar. Eu tomo atitudes e separo, ao invés de dar um conselho, uma sabedoria do alto, que é para unir um casal, você tem uma atitude, uma palavra de facção, que separa, desune o casal. Ou a equipe da sua empresa. Então, o que é isso? É um sentimento faccioso em vosso coração. Não vos glorieis desta sabedoria humana, nem mintais contra a verdade. Ou seja, esta sabedoria, uma hora ou outra, nós vamos pensar que é verdade, mas na verdade é uma mentira. É isso que está dizendo. Sabedoria humana. 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, Tiago está dizendo, versículo 15. Mas é terrena, animal e diabólica. Apresento para você a sabedoria de Satanás. É a sabedoria humana, que traz sentimento faccioso, amargos ciúmes no coração, e uma glória sobre o que está decidindo, fazendo, pensando que é sábio, mas não é, porque está mentindo contra a verdade. Versículo 14, no 15 ele afirma, essa é a sabedoria, não é sabedoria que vem do alto, ou seja, não é de Deus, dos 7 Espíritos de Deus, o Espírito de sabedoria, mas é terrena, humana, animal e diabólica. Versículo 16. Queridos, é forte o que eu estou te ensinando, mas é a palavra de Deus. Se você não quiser aceitar, então você vai ter que trocar sua Bíblia, montar uma Bíblia para você, arrancar esta página. É Bíblia, amém? Você vai ir para outro nível, confrontando muitos sentimentos que está no meu e no teu coração, sentimentos de sabedoria humana, sofismas. Vamos lá, 16. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda má obra, ou obra má. Pode ver, onde tem ciúme tem sentimento faccioso, vai haver divisão, vai haver discórdia, vai haver confusão. E a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão e más obras. E pior do que isso é pensar que está tendo atitudes de sabedoria de Deus. Não tem nada a ver com Deus. 17. A palavra está dizendo aqui. Você está acompanhando aí na sua Bíblia. 17. Mas a sabedoria que vem do alto, agora ele vai falar o que é a sabedoria que vem dos 7 Espíritos de Deus, que está próximo ao trono de Deus, conforme nós vimos em Apocalipse. O Espírito que eu e você queremos nesta noite. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura. Então a sabedoria é pura. Ela não tem malícia, não tem contenda, ela é pura. Ela vem com a vontade de ajudar, de praticar a justiça. A sabedoria do alto vem através da pureza. Se você toma uma atitude sábia, deixando de lado aquilo que de repente é bom para você, aquilo que de repente trazia lucro para você, mas a sua sabedoria sabe, não, é pura, não, isso aqui não convém. Eu posso ganhar agora, mas vou perder depois. Isso é sabedoria, é pureza, princípios de Deus, atitudes alinhadas com o princípio. Que o Espírito, por mais que os 7 Espíritos de Deus são individuais para trabalhar em cada área, eles são um só em Deus. Então eles não vão com... a sabedoria do alto não vai contrariar o Espírito de Deus. Nenhum dos Espíritos, nem o Espírito Santo, nem Jesus e nem Deus, eles são um só. Então primeiro, 17 ainda, tá? Então a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, então traz paz. As atitudes sábias trazem paz. Trazem paz. Trazem a paz no lar, a paz no trabalho, a paz nos relacionamentos, no casamento, a paz sobre a tua vida. Você vai ter sabedoria. Sabe por quê? Quando uma pessoa está nervosa num momento difícil, a pessoa que tem um espírito de sabedoria, querido,
E pede, olha, Senhor, olha, estou vendo que está difícil hoje aqui em casa, meu esposo ou minha esposa está nervoso por causa de uma coisa que aconteceu, nosso filho pisou na bola. Senhor, me dê sabedoria, derrame o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria sobre mim, em nome de Jesus, para essa situação. Tenha certeza que na hora que você sair do quarto, Deus vai te dar sabedoria para lidar com a situação. Não foi nenhuma, nem duas, nem três, que nós já praticamos isso e deu muito certo. Mas não, quem pensa que tem a sabedoria e não tem, o que ela vai fazer? Está pegando fogo, ela vai pegar a lenha e vai botar mais fogo. Vai liberar uma palavra e o negócio vai virar confusão, contenda. Não vai. Agora, mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura. Segundo, pacífica. Terceira, 17, moderada. Moderada, equilibrada. O equilíbrio vem colocando um pano quente, mas mostrando o caminho, e há um reconhecimento. Não é movida por sentimentos. É a sabedoria divina do alto, que abre mão de nós mesmos para poder tomar uma decisão sábia. Abre mão de sentimentos, do egoísmo, da competição, dos ciúmes, do sentimento de posse, de tantas coisas que nós temos, às vezes dentro do nosso coração, e que Satanás às vezes trabalha contra a gente. Mas hoje você está aprendendo isso. Depois, moderada, tratável. Quem recebe o Espírito de sabedoria, aquele do alto, é tratável. Sabe o que é tratável? Tem jeito. Uma água, você pega, ela pode estar até suja, mas ela recebe o tratamento, ela é tratável, se torna pura. O problema é quando está sujo e não quer tratamento. O problema é quando está contaminado e não quer tratamento, não tem tratamento, não é tratável. Por exemplo, como você vai tratar a água do mar? Amarga, salgada. Não tem jeito, não tem como. Agora estão conseguindo, com muito custo em Israel, deixar ela, pelo menos para adubar, para a agricultura. Mas não é uma água cristalina e puríssima. Então, quando a sabedoria vem do alto, ela é tratável. A pessoa recebe esse espírito, ela se torna tratável. Eu tenho essas dificuldades, mas me trata. Eu quero. Depois, cheia de misericórdia. Versículo 17. Que eu estou. Tiago 3:17. Cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade. Olha que interessante. Sem parcialidade. Não, porque é meu filho, acabou, é minha esposa, mesmo que ela estiver errada, eu tenho que eu posso protegê-la, corrigir e juntos chegar e falar, não, erramos e acabou. Não, proteger, ser parcial, saber que está errado e defender. Saber que está errado e não resolver. Não, está errado, vamos lá e vamos resolver. Só que você vai proteger, você está do lado dela, ou ela está do lado dele. Mas juntos falar, você errou, nós erramos, somos uma só carne, então vamos lá resolver. Então, sem parcialidade. Tem a sabedoria ali de decidir, de tomar posições, independente se é pai, mãe, esposa, filho, é imparcial. É imparcial. Tá? A sabedoria é imparcial. É o que Deus está nos trazendo, independente de quem for. E sem hipocrisia. Hipocrisia é você dizer que faz e não faz, querer ser o que não é, dizer o que você não está sentindo, dizer só por dizer.
Hipocrisia. Então o espírito de sabedoria não é hipócrita. O espírito de sabedoria é reto, é verdadeiro, é isso e acabou. Então vamos seguir, né? Deus nos traz isso. Este espírito vem de Deus, então não vai caber isso. Então essa sabedoria que eu falei para você, com hipocrisia, parcial, tal, é a que a gente viu no versículo 16, que é a sabedoria de Satanás. Mas essa é a sabedoria do alto, pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Amém? A sabedoria que vem do alto é diferente, mas a que vem do alto, como nós lemos aqui, como nós podemos, eu estou finalizando agora, tá? Nós vamos orar. Como nós podemos receber hoje o espírito de sabedoria da parte de Deus? Como eu já havia dito, Tiago 1,5. Ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e lhe será dado. Vamos orar? Eu convido você para orar agora e pedir esse espírito de sabedoria para esta situação, para cada situação da sua vida, ou a pior delas, que você precisa, tá? A pior, escolhe a mais difícil aí, para você receber do Senhor a sabedoria, pelo espírito de sabedoria, para tomar essa decisão, para tomar esse posicionamento, para se posicionar, para ter essa palavra de sabedoria, esta mudança sábia, que de repente tem trazido tantas confusões no trabalho, no casamento e na família, ou em qualquer lugar, na igreja propriamente dizendo. Amém? Então vamos pedir, como Tiago 1,5 nos diz. Se você tem falta, pede, e Deus te dará gratuitamente. Peça para essa situação específica. E depois, você já aprendeu hoje, a cada situação difícil da tua vida, você vai orar pelo espírito de sabedoria e Deus repousará sobre você e dará o escape, a atitude correta para você e como se portar, no falar, no proceder. Pai, no nome de Jesus, eu apresento os internautas, filhos aliançados, convidados que estão aqui na nossa página. Que o Senhor possa, meu Pai amado, agora ouvir o que eles estão te dizendo, pedindo a sabedoria do Senhor para lidar com essa situação que ele tem vivido, que ela tem vivido. Eu declaro em nome de Jesus que enquanto eles estão orando e pedindo, o Senhor vai liberar e repousar o espírito de sabedoria, que é um dos 7 espíritos teus, Pai. E vai, vai dar a ele e a ela a solução, o proceder, o como efetuar, o como realizar, o como falar, o como lidar, o como orar, o como proceder diante desta situação que tem tirado a paz dos teus filhos. Kalamandukinai. Em nome de Jesus, meu Pai, repousa sobre eles o espírito de sabedoria. Eles estão pedindo, Pai, a tua palavra diz que se pedir o Senhor daria. E o Senhor não é homem para que se minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é Deus, a tua palavra é verdadeira. Então repousa agora, em nome de Jesus Cristo. E se há um espírito de sabedoria que não vem do Senhor, a saber, o espírito de Satanás, a sabedoria humana, a sabedoria terrena, que tem atrapalhado, criado sofismas,
sobre este homem e esta mulher. Eu dou um comando agora, saia da mente agora, porque a mente deste homem e desta mulher é o que a palavra disse, a mente de Cristo, a mente de Jesus Cristo, a mente de Jesus Cristo. Então saia, desamarre esta mente agora em nome de Jesus. Pegue a sabedoria humana e sai em nome de Jesus, e repouse agora o Espírito de Deus de sabedoria. Em nome de Jesus Cristo, eu creio que o Senhor vai falar com você por sonho, vai falar com você, já estar falando, vai te dar lances na tua mente. Escreva aquilo que Deus vai te dar na tua mente, porque será pérolas para o teu negócio, pérolas para a tua empresa, pérolas para o teu ministério, pérolas para a tua situação na família, pérolas para o teu casamento, em tudo. Deus vai te dar uma revelação de sabedoria para você. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo isso em cima da palavra e pelo poder do Espírito de Deus, que tem os 7 Espíritos de Deus, em nome de Jesus. E você diz amém. Tenha uma ótima noite, compartilhe, Deus te abençoe. Amar você faz bem para a minha alma.